Olá amigos, este é mais um vídeo do meu canal em complemento ao conteúdo do meu livro Os Segredos de Moisés. Hoje com o tema, o Pentateuco é um plágio dos textos sumérios? Apesar de não ser completamente correto afirmar que a história teve início na Suméria, é no entanto lá que encontramos os primeiros traços de muitos dos elementos arqueológicos que provavelmente determinam o início da humanidade. Para muitos, é fato concreto que os seus relatos míticos deram origem aos textos contidos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, mais ainda concentrados no Pentateuco. Relatos como a criação do universo, do ser humano a partir do barro, de um dilúvio universal e outras estariam primeiramente contidos nos textos da Suméria, e em um ato de plágio fraudulento seriam inseridos no conteúdo bíblico para enganar e manipular a humanidade. Seria isso verdade? Vejamos. Primeiramente, é extremamente importante notar também que praticamente todas as religiões possuem elementos em comum e que esses elementos não representam plágio. Por exemplo, na China existe o mito da grande inundação resolvida por Da Yu, o Grande, que construiu barragens para impedir que as grandes águas demolissem as cidades. Os tupis também têm um relato de um dilúvio, assim como várias outras religiões e mitos. Isso levou muitos pesquisadores a pensarem que houve realmente um evento cataclísmico mundial, que provocou o dilúvio em várias partes do mundo. O mesmo acontece com a história de criar o homem a partir do barro, e também acontece com a famosa regra de ouro, que consiste em não fazer aos outros o que você não quer que façam a você. Também existem inúmeras teorias da criação, cada uma vinda de um mito ou religião diferente. É simplesmente impossível que todas as religiões tenham cometido plágio. Vamos então analisar o que dizem os textos sumérios. A epopeia de Gilgamesh. Em 1849, na região da Mesopotâmia, foi descoberto diversos tabletes de argila, com escritas em língua acádia, com inscrições cuneiformes sumérias, pertencentes à biblioteca de Assurbanipal, o último grande rei do Império Assírio. Quando foi escrito a epopeia de Gilgamesh? As tábuas que contêm os registros, de forma mais completa, datam do século VIII a.C., aproximadamente nos anos 700 a.C., pertencentes ao rei Assurbanipal, e se compõem de diversas tabuletas de vários períodos históricos, onde é narrada a epopeia de Gilgamesh, composta de 12 poesias, com cerca de 300 versos cada. É uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial. Gilgamesh, cujo nome significa o velho que rejuvenesce, foi rei da Suméria e fundador da cidade de Uruk. Gilgamesh foi escrito e compilado, modificado, reeditado, fazendo-se acréscimos em cima da história original ao longo de um longo período de tempo. O começo da história é datado por volta de 2000 a.C. E 5 tabuletas é por volta de 1500 a.C. E a tabuleta número 11, que é a última, a 12 é de menor importância, só repete coisas já ditas, é a mais recente, que é a parte que narra o dilúvio. O último manuscrito datado vem de cerca de 130 a.C., quando a Babilônia foi um domínio do reino Parta. Estes fragmentos babilônicos e assírios representam uma edição padronizada do poema que chamamos o épico babilônico padrão. Esta última versão do poema foi o resultado de um trabalho realizado por um erudito chamado Sin-Liki-Onimi, que provavelmente viveu por volta de 1100 a.C. As fontes mais antigas para a sua versão são dos séculos IX ou VIII. Quando foi escrito Gênesis? O livro da Gênesis, evidentemente, fazia parte de um único escrito original, a Torá, e foi escrito parte por Moisés no ermo de Sinai, no ano de 1513 antes da Era Comum, e terminado por volta de 600 a.C., onde narra a história de Jacó e José, sendo a parte de dilúvio em Gênesis tendo sido escrita por volta de 1500,
copiado por Moisés de outros pergaminhos ainda mais antigos. Ou seja, os dois podem ser situados no contexto histórico de suas escritas e surgimento, pertencentes praticamente ao mesmo período, por volta de 1500 a.C. Gênesis é plágio da epopeia de Gilgamesh? Um conceito que tem se espalhado pela internet usa, na verdade, uma versão falsa dos poemas mesopotâmicos da epopeia de Gilgamesh, como sendo o responsável por ter influenciado a Bíblia no relato de Gênesis, dizendo que Gênesis não passa de um plágio da mitologia suméria. Vamos então fazer um contraponto entre a versão manipulada que circula na internet com a versão real que possui valor acadêmico e a Bíblia. Primeiramente, é preciso observar que o responsável por toda a desinformação em relação ao falso texto da epopeia de Gilgamesh foi originado de um único artigo, que serviu como base para centenas de outros sites e blogs, que serviram de replicadores, promovendo uma verdadeira enxurrada de cópias. A referência e fonte que eles usam é essa: Sanders and Key, A Epopeia de Gilgamesh, São Paulo, Martins Fontes, 1992. A Sanders nunca foi uma acadêmica de universidade. Ela escreveu uma série de livros e uma tradução popular da Epopeia de Gilgamesh. Ela era uma criança doente, com tuberculose. Isso afetou seus olhos, mas ela foi tratada com sucesso em um sanatório na Suíça. Como sua educação foi interrompida por causa da doença, ela deixou a escola sem qualquer qualificação. Deixo na descrição do vídeo o link da Epopeia de Gilgamesh com valor acadêmico, para que se possa fazer um estudo verdadeiro para saber o que ele realmente diz. É por onde eu vou me basear para fazer uma análise crítica imparcial e honesta. Há de fato algumas similaridades, mas de forma alguma isso caracteriza um plágio. Vejamos, por exemplo, a comparação que há com a Epopeia de Gilgamesh, que só se sustenta com a utilização da versão falsa que proliferou pela internet de Sanders. Coloco algumas aberrações desta versão em relação ao original e também em relação à Bíblia. A criação do homem. A versão fake, manipulada que circula pela internet diz: o povo de Uruk, descontente com a arrogância e luxúria do rei Gilgamesh, exige dos seus deuses a criação de um homem que fosse o reflexo do rei, e tão poderoso quanto ele, que pudesse enfrentá-lo e redimi-lo. O deus Anum, ouvindo o lamento da população, ordenou a Aruru, deusa da criação, que fizesse Enkidu. A deusa então concebeu em sua mente uma imagem cuja essência era a mesma de Anu, o deus do firmamento. Ela mergulhou as mãos na água e tomou um pedaço de barro. Ela o deixou cair na selva, e assim foi criado o nobre Enkidu. Enkidu foi criado inocente, longe da malícia da civilização, vivendo entre as criaturas selvagens e compartilhando a natureza com elas. Ele era inocente a respeito do homem e nada conhecia do cultivo da terra. Enkidu comia grama nas colinas, junto com as gazelas, e rodava os poços de água como os animais da floresta, junto com os rebanhos de animais de caça. Ele se alegrava com a água. O que a epopeia realmente diz sobre a criação do homem? Quando Aruru ouviu isso, ela concebeu em sua mente o Zirp, a memória de Anum. Aruru lavou as mãos, ela comprimiu um pouco de argila e jogou no deserto. Foi na selvageria que ela criou o valente Enkidu, nascido no silêncio, dotado de força por Ninurta. Seu corpo inteiro estava coberto com um pelo desgrenhado. Ele tinha uma cabeça cheia de cabelo, como uma mulher. Seus cabelos ondulados em profusão, como Ashna. Ele não sabia nada sobre as pessoas, mas usava uma roupa como Sumucan. Ele comeu gramíneas, como a gazela, e se alegrava junto com os animais na água. A primeira grande diferença fundamental é que na narrativa de Gilgamesh, Enkidu não foi o primeiro homem a vir à existência, pois, segundo a genealogia da lista de reis da Suméria, um antigo texto sumério datado da Idade de Bronze, Gilgamesh foi o quinto monarca da primeira dinastia pós-diluviana de Uruk. Gilgamesh, descrito como sendo um semideus dotado de força sobre-humana, era superior a outros semideuses, por ser 2/3 Deus
e um terço homem. Ou seja, Enkidu não foi criado como o primeiro homem, ao contrário de Gênesis, onde Adão foi o primeiro homem a ser criado. Em Gilgamesh diz, Aruru pegou a argila e jogou no deserto, criando Enkidu, nascido do silêncio. Ele tinha uma cabeça cheia de cabelo, como uma mulher, usava uma roupa como Sunucan, comeu gramíneas como as gazelas. Não lembra nem de longe a descrição de Gênesis. Enkidu, nas representações artísticas da Suméria, é revelado como sendo metade touro e metade humana, bem diferente do Adão bíblico. Não diz em momento algum que ele era inocente a respeito do homem e nada conhecia do cultivo da terra. O texto real é completamente diferente. Aqui já fica evidente duas narrativas completamente diferentes. De um lado, em Gilgamesh, diz apenas que era uma pessoa inocente, que comia grama como as gazelas. Já em Gênesis diz completamente o oposto. Diz que Adão possuía todas as árvores com sementes e que dão fruto e todos os animais da terra estariam sujeitos ao homem como mantimentos. Nada de comer capim. Tentação e o pecado original. Versão falsa divulgada na internet. O rei Gilgamesh, sabendo da existência de Enkidu, incumbe uma missão a uma das prostitutas sagradas do templo da deusa Istar, deusa do amor e da fertilidade. Seduzir Enkidu e trazê-lo para dentro das muralhas de Uruk. Enkidu deixou-se seduzir pela rameira e perdeu sua inocência, além de seu poder selvagem, tornando-se conhecedor da malícia do homem. Arrependido, lamenta-se, mas a rameira consola-o, enfatizando as vantagens dessa nova vida que está por vir. Enkidu perdera suas forças, pois agora tinha o conhecimento dentro de si, e o pensamento do homem ocupava seu coração. Olho para ti e vejo que agora és como um Deus. Por que anseias por voltar a correr pelos campos como as feras do mato? No épico de Gilgamesh, versão real, com valor acadêmico, é dito: por que você galopa pelo deserto com os animais selvagens? Venha, deixe-me levá-lo em Uruk-Raven, ao templo santo, a residência de Anum e Istar, o lugar de Gilgamesh, que é sábio para a perfeição, mas que suporta seu poder sobre as pessoas como um touro selvagem. O que ela não parava de dizer, achando graça com ele. Torna-se consciente de si mesmo. Essa passagem faz apenas uma breve referência com a frase torna-se consciência de si mesmo. Nada que seja realmente sugestivo com o pecado original da desobediência de Adão e Eva. Vejamos o que diz a Bíblia. Porque Deus sabe que no dia que comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 5. Outra passagem que não lembra nem de longe Gilgamesh, mas que suporta seu poder sobre a pessoa como um touro selvagem. Por que essa referência ao boi selvagem? Porque Enkidu é representado na mitologia suméria como um semideus, metade humano, metade boi, com chifres e que vivia comendo capim com os animais do campo. Nada que se aproxime da descrição de Gênesis de Adão. Enkidu, já na cidade de Uruk, enfrenta o rei Gilgamesh em combate, vencendo-o, e é reconhecido pelo rei como irmão, pois este jamais havia enfrentado alguém com tamanha força. Formando-se então uma grande amizade que protagoniza grandes aventuras e tragédias ao longo da epopeia. A comparação entre o pecado original e a sedução de Enkidu pelas prostitutas foi sem dúvida a mais desonesta. Na epopeia, Enkidu conheceu uma mulher e teve relações sexuais com ela, perdendo sua inocência. Na Bíblia, a história é totalmente diferente, pois Eva mordeu o fruto proibido e depois deu a Adão, movida pela tentação de obter imortalidade e chegar ao nível de uma divindade. Sereis como deuses. Poderíamos fazer uma correlação no sentido da existência da relação sexual, seguindo a teoria da semente da serpente, e ao fato de que já existiam outras civilizações. Mas, a partir daí, as semelhanças com o Gênesis da Bíblia e a epopeia de Gilgamesh começam a ficar ainda mais vagas. Os caminhos da epopeia e do Gênesis dividem-se depois disto, pois não houve castigo aparente a Enkidu, e a epopeia é centralizada principalmente na busca do sentido pela vida perante as faces da morte, coisa que não é nem um pouco associada ao Gênesis. Então, Gilgamesh encontra a planta da vida, uma cobra a devora, ele volta para casa e morre.
Discussão entre Gilgamesh e Enkidu. Gilgamesh, versão falsa divulgada na internet. Tu, um mercenário que depende do trabalho para obter teu pão. Na Bíblia. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, verso 16. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Gênesis capítulo 3, verso 19. Depende do trabalho para obter teu pão? Essa passagem não se encontra na epopeia de Gilgamesh. Enkidu se alimenta de capim, nunca precisou de trabalhar para comer. A referência ao pão que diz é: eles colocaram comida na frente dele, eles colocaram cerveja na frente dele. Enkidu não sabia nada sobre comer pão e beber cerveja, ele não tinha sido ensinado. Quem copiou quem? Gênesis é mais antigo. Faz mais sentido que o Gênesis seja o relato original e os mitos pagãos surjam como distorções desse relato. Embora Moisés tivesse vivido muito depois do evento, ele provavelmente agiu como editor de fontes muito mais antigas. Por exemplo, Gênesis capítulo 10, versículo 19, fornece direções referenciais verdadeiras, indo para Sodoma e Gomorra, Admais e Zeboim. Essas eram as cidades da planície que Javé destruiu, por causa de sua extrema maldade, 500 anos antes de Moisés. Ou seja, Gênesis apresenta direções em um tempo que essas cidades eram postos de referência bem conhecidos, não sepulcros debaixo do Mar Morto. É comum criar lendas a partir de eventos históricos, mas não criar histórias a partir de lendas. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima.